Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 3 evangelhos. Primeiro vamos para o evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Do versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois o versículo 9 e o versículo 10. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Versículos 1 ao 7, até o 9. E passado o sábado, Maria Madalena, diga comigo essa palavra, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra havia sido removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele já vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Agora vamos para o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 8. Vamos voltar agora para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de Maria Madalena, diga Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Em outro texto diz que serviam com seus bens. Essa expressão fazenda aqui é português de Portugal. Lá bem quer dizer fazenda. Você tem muita fazenda, quer dizer, tem muitos bens. Fazenda aqui para nós é pedaço de terra, né? Tem gado, tem coisa lá. Fazenda é bens. Então troca essa palavra fazenda por bens. Agora vamos para o Evangelho segundo João. Deixa marcado esses textos todos, que durante os próximos dias, as próximas terças-feiras, nós vamos estar estudando. João capítulo 20.
João capítulo 20, versículo 15 ao 18. Disse-lhe Jesus, mulher, João capítulo 20, versículo 15, diz, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Maria Madalena derramou lágrimas por Jesus. Versículo 20, agora o versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou para meus irmãos. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes, que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Vamos repetir o versículo 18. Maria Madalena aleluia. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. O trabalho feminino na casa do Senhor sempre foi reconhecido. Jesus sempre trabalhou tanto com homens quanto com mulheres. Jesus não tinha ou não fazia acepção de pessoas. A equipe que acompanhava Jesus era composta também de um grupo de mulheres. Não era só os 12 apóstolos. Os 12 discípulos que ele deu o nome de apóstolos, eram pessoas que foram separadas para isso. Mas não significava que Jesus excluiu o trabalho das mulheres. Havia um grupo de mulheres que serviam a Jesus, ao ministério de Jesus. Nós lemos aqui, por exemplo, algumas delas no Evangelho de segundo Lucas. Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes. O que é um procurador? O que é um procurador? É o advogado do Estado. É aquele que defende o Estado. É aquele que defende uma nação. No Brasil, por exemplo, nós temos o Procurador-Geral da República, que é aquele que oferece a denúncia em nome do Estado brasileiro contra alguns tipos de autoridade. No Estado, isso na federação, no Estado, existem os procuradores gerais de Estado, que oferecem denúncia contra o governador do Estado, contra os deputados estaduais e contra os secretários estaduais. Se algum deles cometer algum ilícito, quem processa, quem oferece a denúncia é o procurador do Estado. E nos municípios, para as pessoas que não são investidas de autoridade, existe o que chama de promotor de justiça. O promotor de justiça é aquele que oferece a denúncia contra alguém que tenha cometido um crime ou de pequeno potencial, de menor potencial, ou de maior potencial ofensivo. Então, são autoridades. Ele é que faz a acusação. Tanto é que qualquer audiência que não tenha um representante do Ministério Público, ela pode ser anulada.
Juiz não pode fazer uma audiência sem a presença do representante do Ministério Público. Precisa estar lá. Seja numa audiência para apurar um crime, ou seja numa audiência para apurar um ilícito civil. Tem que ter o representante do Ministério Público. Por quê? Porque só se forma uma relação jurídica entre o juiz, as partes e o Ministério Público. Se não formar essa relação aqui, não pode. O processo não pode sequer andar. E se ele andar, ele já anda nulo. Ele não pode. Pode ser anulado em qualquer momento. O próprio magistrado pode anular. Qualquer movimento processual precisa ser ouvido o Ministério Público. Qualquer. Um advogado de uma das partes entrou com uma petição lá. Antes do juiz deferir aquela petição, ele é obrigado a enviar ao Ministério Público. Aí o Ministério Público oferece o parecer ou dá a sua opinião e depois é que o juiz pode despachar aquilo ali. É assim que funciona a justiça brasileira. Então veja como é importante a figura do procurador. Não é qualquer pessoa não escolhida no meio do povo, não. Tem que ter conhecimento técnico. Tem que ter curso. Tem que ter preparo. Esta senhora aqui chamada Joana, ela era mulher de um procurador chamado Cusa, que era procurador de Herodes. Não é qualquer pessoa não, é gente de autoridade. Como diz aqui no Brasil, é gente da alta sociedade. Não é qualquer pessoa que acompanhava Jesus, não. E muitas outras, não eram só as duas, não. A Bíblia diz que muitas outras mulheres acompanhavam Jesus e serviam Jesus com seus bens. Louvado seja o nome. Então Jesus nunca abriu mão do trabalho da mulher. O trabalho feminino sempre foi valorizado. As mulheres começaram a fazer o trabalho com Jesus e continuaram. No ministério de Paulo, tinha muitas santas mulheres de Deus, que eram tremendamente usadas nas mãos do Senhor. Pessoas que acompanhavam o ministério de Paulo, e mesmo na igreja primitiva. Sintique, Evódia, Prisca ou a Priscila, Lídia, Dorcas, não é? Algumas que eu estou me lembrando aqui agora. Trifena, Trifosa, Pérsida, boa palavra. Febe, também. Mulheres que foram usadas nas mãos do Senhor. Hã? Não, mas essa é no Antigo Testamento, eu estou falando do Novo Testamento. Mas é uma boa lembrança também. E dentre essas mulheres estava esta mulher chamada Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Madalena, porque ela morava numa cercania chamada Magdala, que fazia parte da Decápolis, ou das 10 cidades do lado de lá. Maria de Magdala é como a gente, quem mora no Rio é carioca, quem mora no estado do Rio de Janeiro é fluminense, lá em São Paulo, quem mora em São Paulo é paulistano, quem mora no estado de São Paulo é paulista, quem mora em Pernambuco é pernambucano, quem mora no Rio Grande do Norte é nordestino? Não, potiguar. Quem mora no estado do Espírito Santo é capixaba. Quem mora no estado de Bahia Bahia todo mundo sabe, né? Quem mora no estado de Minas é mineiro. Quem mora no Rio Grande do Sul é gaúcho, né? Quem mora no estado do Mato Grosso é matogrossense. Quem mora na cidade de Salvador é
soteropolitano. E Maria morava num lugar chamado Magdala. Aí foi chamado. Quem não morava em Magdala era Madalena. Maria de Magdala, Maria Madalena. Esta mulher, ela era uma mulher que recebeu um grande milagre de Deus. Ela era uma mulher que, antes de ser morada do Espírito Santo, era morada de demônios. A Bíblia diz, em Lucas, o capítulo 8, e o versículo 2, que nós acabamos de ler aqui agora, que Jesus expulsou de Maria Madalena sete demônios. Versículo 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quem era que acompanhava Jesus? Essas mulheres que acompanharam Jesus eram mulheres que tinham enfermidades, foram curadas, tinham espírito de enfermidade e tinha também, era morada de demônios. Diga comigo, enfermidade. Diga bem alto, enfermidade. Espíritos malignos e demônios. Gente que havia sido recebido milagres e libertação da parte do Senhor. Não dá para saber como a Bíblia não conta a história desta mulher, de como ela ficou endemoniada. Endemoniado, uma pessoa endemoniada é diferente do que uma pessoa oprimida. Opressão é uma coisa, possessão é outra. Diga, opressão é uma coisa, possessão é outra coisa. Para você entender, opressão é de dentro, de fora para dentro. É do exterior para o interior. E possessão é de dentro para fora. É do interior para o exterior. Alguém aqui já esteve num lugar, ou já chegou num lugar. Agora tem gente também que espiritualiza tudo. Eu não estou falando isso não, mano. Tem gente também que tudo ela vê coisa ruim. Não é isso não. Mas você já foi em algum lugar que quando você entrou assim, você sentiu um ambiente assim pesado. A gente normalmente quando chega assim, olha, diz, gente, esse lugar aqui, o negócio aqui é carregado, hein? Você sente um peso. Ou seja numa casa, ou seja numa loja, ou num escritório, ou numa sala de aula, ou num lugar, ou dentro de um carro. Você sente aquele mal-estar, aquela coisa estranha, aquela angústia, aquela vontade de sair daquele lugar rápido. Quem já passou por uma experiência similar a esta? Levante a mão aí, bem alto. Isso chama-se opressão. Opressão. Esses demônios, eles não entram no corpo de pessoas. Eles estão na atmosfera. Estão no ar. Pode ocasionalmente entrar, lógico, se encontrar uma casa limpa, a Bíblia diz que o diabo entra lá e faz bagunça mesmo. O crente pode sentir opressão
Lógico que pode. O crente não tem possessão, porque ele já é e é possuído pelo Espírito Santo de Deus. Mas opressão, eu já senti muitas vezes. Muitas vezes. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Às vezes os problemas da vida nos oprimem, às vezes as lutas nos oprimem, mas isso são provas. Mas às vezes existem verdadeiros ataques do diabo para nos entristecer. Você já amanheceu um dia que aparentemente está tudo bem, mas você começa a sentir uma angústia, uma tristeza, uma aflição, ou um medo, ou um temor, ou um pânico. Não estou falando de pessoa que tem problema de saúde, com depressão, não, porque isso aí já é doença, já é outra coisa. Eu estou falando você ser uma pessoa normal, mas você amanhecer aquele dia angustiado, alguém olhar para você assim e dizer: o que você tem? Está tudo bem, rapaz, está em casa, está tudo bem, você está com saúde, está com paz, mas o que você tem a dizer? Eu não estou bem hoje, não estou me sentindo bem. Não é porque ele não se sentiu bem, porque comeu no outro dia, no dia passado uma leitoa, não, porque se você comer uma leitoa num dia à noite, pode ter certeza que no outro dia tu vai sentir muita opressão mesmo, mas aí não é nada não, aí é porque você está com a barriga cheia, comeu besteira, comeu demais, aí vai sonhar com coisa ruim, vai passar mal mesmo, é diferente, vai suar frio, mas aí não tem nada de opressão, aí é porque é uma reação do seu organismo, e dá graças a Deus que o organismo está reagindo, e ele está dizendo: você judiou de mim, agora eu estou sofrendo aqui por causa de você. O corpo humano, irmão, é amigo demais da gente, ele avisa a gente. Ele avisa a gente: ó, você não está bem. Ele avisa, uma dorzinha de cabeça aqui, mas a gente não dá valor. Né? Eu não estou com dor de cabeça. Tá, você está com dor de cabeça? Primeiro que não existe dor de cabeça. Não existe essa dor chamada cabeça. Aquilo é um reflexo do teu organismo, está avisando que tem alguma coisa errada no teu organismo. Né? É alguma coisa que ele está indicando. Mas tem dor de cabeça um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco vira uma cefaleia. Mas não existe propriamente a dor de cabeça. Ou é algum problema, pode ser uma sinusite, pode ser fígado, pode ser pressão alta, pode ser um problema de circulação sanguínea, pode ser colesterol alto, pode ser um monte de coisa. A dor de cabeça só está te avisando que tem uma anormalidade. É como um instrumento de medição dentro de um carro. O carro está avisando lá, quando está para acabar a gasolina, ele apita lá, pô, você não der aviso, ele vai tirar do caminho mesmo. Ou então, quando o óleo está faltando óleo, ele avisa também, lá dá um aviso. Ou então, quando o motor está esquentando demais, tem outro negócio para um medidorzinho lá, para está fervendo o motor. Se você, o radiador, né? Se você não der atenção, vai ficar na rua. O problema, irmão, é que a gente não dá valor a isso. A gente ignora isso, passa por cima. Aí diz: nós vamos tomar lá uma cibalena. Acho que nem vende mais isso, né? Agora é a dona Neuza, Neusaldina. Dá uma Neuza aí, irmão. Né? A gente toma aquela Neuza, só que a Neusaldina só serve para mascarar a dor. Né? É uma anestésico, ele anestesia, mas o problema está lá. E você vai tomando essa coisa. Depois começa a tomar aspirina e fica com essa porcalhada toda, mas não trata do problema. E aí então o teu organismo vai te pedir conta. Porque você não cuidou de um templo chamado Templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Não estou falando isso não. Eu estou falando de pessoa que sente esse tipo de situação. Normalmente quando você tem uma decisão importante para tomar, alguma coisa na vida espiritual, ou na vida mesmo, na vida secular, na vida normal da gente, na vida natural, normalmente nessas horas é que este tipo de opressão quer tomar conta da gente. Isso é opressão. Jesus se sentiu oprimido muitas vezes. Muitas vezes. O que é que Jesus sentiu lá no Calvário, lá no Getsêmani? Angústia. A Bíblia diz: a minha alma está angustiada até opressão.
opressão. A angústia dele foi tão grande que o seu suor se tornou em gota de sangue. Significa dizer que foi tão grande o impacto emocional que os seus poros se dilataram. Em vez de sair água, saiu sangue. Você já sentiu medo, pavor? Você fica todo arrepiado. Opressão. Opressão maligna. O apóstolo Paulo tinha muito disso. Em alguns momentos ele chegava a dizer: miserável homem que eu sou. Opressão. Outra hora ele disse: um mensageiro de Satanás me esbofeteava dia após dia. Pô, Paulo estava endemoniado? Lógico que não. Opressão. Para que eu não me excedesse pelas revelações, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava, e eu orei a Deus 3 vezes, pedindo a Ele para Ele me livrar, e a resposta dele foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opressão. É como o nome mesmo diz, é uma pressão que faz sobre o teu interior, de fora para dentro. Ele não tem como entrar, então ele fica te oprimindo, te oprimindo, te oprimindo. Ele não entra porque ele sabe que o Espírito Santo mora dentro de você, que você é propriedade de Deus, mas ele por isso não se dá por vencido, ele vai continuar te atacando. A Bíblia diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa. Você sabia que o rugido de um leão, eu estava lendo essa semana isso, o rugido de um leão na floresta pode ser ouvido até 9 quilômetros de distância. O rugido de um leão pode ser ouvido até uma distância de 9.000 metros, 9 quilômetros. O bicho ruge, aquilo vai passando para a floresta dentro, e por onde aquele rugido passa, vai aterrorizando e dizendo: gente, tem um leão. O leão está por perto, eu estou ouvindo o rugido dele, às vezes ele está a 9 quilômetros. A Bíblia diz que o diabo fica em derredor, rugindo como? Porque ao redor está os anjos mas ele, mesmo com os anjos do Senhor, ele continua rugindo. Você sabe que o anjo de Deus está ali, mas está ouvindo o rugido do leão. Alguém aqui continua fazendo festa se ouvir o rugido de um leão? Imagina você com um bichinho lá na floresta, está tendo festa na floresta. E o macaquinho está pulando, o papagaio está para lá e tal, né? Aí o leão velho ruge. Você acha que a festa continua? Só se for festa de doido. Só se for festa de maluco. Porque a tendência é, vazar. Vai ficar ali para ser comida de leão? Contar que nem aquela anedota que contam, né? De um missionário que foi, ele tinha tanta fé, que ele foi para a floresta pregar na floresta. Quando chegou lá na floresta, se encontrou com um leão. Aí ele disse: e agora? Não tem para onde correr, dobrou o joelho e foi orar. No que ele está orando, isso é uma anedota. Mas pensa, isso não está na Bíblia, não. No que ele está orando, ele disse que ele viu que o leão parou de rugir, ele não tinha nem coragem de abrir os olhos. Aí ele está dobrando o joelho aí, orando. Aí, daqui a pouco, ele olhou para o lado. O leão estava deitado, sentado também, orando. Ele falou: gente, não é possível, milagre aconteceu.
O leão está orando também. Louvado seja Deus. Jesus, mas não é possível, o leão está... Aí ele perguntou para o leão, falou, já que fez um milagre, o leão deve estar falando também. Disse, meu amigo, você também é crente? Ele disse, sou. Da onde? Da Assembleia de Deus. Da onde? Ministério de Madureira. Aí ele disse, por que você está aí dobrando o joelho e orando tão junto comigo? Ele disse, eu estou dando graça pelo alimento que Deus está me mandando. Está há muitos dias sem comer. Estou agradecendo. Só se tu for besta para dobrar o joelho na frente de um leão. Quando tu vê um leão, corre, meu irmão. Dá um jeito de se esconder. Vai ficar ali para ser comida de leão? Isso é uma ilustração. Não vai, onde é que o pastor está aquele texto da palavra de Deus que o pastor falou que o leão dobrou o joelho para orar? Isso aqui. Até que tem um hino aí que diz que o leão vai jejuar, né? Quando o crente ora, o leão vai jejuar e não sei o quê. Aquilo como paródia serve, mas realmente não é aquilo, né? O leão não jejuou nada, o leão estava com fome. Ele não deu conta, foi de engolir o profeta Daniel, porque Deus segurou o ímpeto do leão. Mas ele estava com fome. Tanto é que estava com fome que quando o soldado foi lá livrar Daniel, jogaram ele lá e eles, ó, pum, paparam os soldados. Hã? Não esperou nem cair no chão, comeu no ar. Estraçalhou no ar. Então o rugido de um leão assusta, irmão. A Bíblia diz que o diabo fica bramando como um. Isso não é com incrédulo, não, mano. Ele fica bramando quando o leão é na vida do crente. É na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. De vez em quando você ouve o rugido do leão. Às vezes é um leão vindo lá do inferno, que manda uma mensagem para você, quer trazer uma notícia ruim para você, quer te amedrontar, quer te ameaçar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos a confiança que se nós estivermos no centro, agora tem que estar no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, o anjo do Senhor vai batalhar. E o leão não vai passar do seu lugar. Tem uma zona de limite, ele não ultrapassa. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor dizer, até aqui, pode rugir o que você quiser, mas não passa daí. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Por isso que é bom andar na vontade de Deus. Quando você está na vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus, o anjo do Senhor está ao teu redor, te guardando, te protegendo, te livrando, inclusive do ataque do leão. Porque leão que ruge é leão que vai atacar. Ele está rugindo é para atacar. Ele primeiro ruge para te amedrontar. Depois que ele vê que você está amedrontado, ele cresce e parte para cima de você. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é opressão. E possessão? Não, essa não. Aí o diabo já tomou conta do corpo da pessoa, tomou conta do intelecto da pessoa, tomou conta da alma e do espírito da pessoa, e agora a pessoa já não se consegue ter a sua própria vontade, mas é totalmente movida, orientada pelo diabo. Isso chama-se possessão. Quando a pessoa deixa de fazer uso das suas faculdades mentais naturais e passa a ser uma presa do diabo. Uma legião de demônios. São aproximadamente 6.000 psiquismos demoníacos. É 6.000 demônios no corpo de uma pessoa. É por isso que Jesus disse, esse tipo de diabo não sai, se não for com oração e com jejum. É muito demônio. É um exército do diabo no corpo de uma pessoa. Esta mulher,
ela tinha 7 demônios. Interessante. Número 7, né? O diabo até nisso ele quer imitar Deus. 7 é o número da perfeição. Olha o diabo aí, querendo fazer confusão. Ela tinha 7 demônios. Mas um dia, Jesus passou lá em Magdala. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus viu aquela mulher endemoniada e libertou aquela mulher. Ela ficou totalmente liberta. Ô irmão, você sabe lá o que é uma pessoa que está totalmente dominada pelo diabo? Quem já viu pessoa possuída pelo diabo? Já ouvimos falar tantas histórias, eu já vi. Pessoa possuída pelo diabo é uma coisa mais terrível do mundo. Ela não tem domínio próprio. Ela faz tudo que o diabo quer. Pessoa possuída por diabo come porcaria, come carne. A Bíblia diz que tinha um demônio que morava nos sepulcros. Comia carne de pessoa humana. Carne podre. Bebe sangue. Comida podre, comida azeda. Tinha um diabo que pegava um corpo de uma criança, jogava ela no fogo, e depois, no mesmo tempo que jogava no fogo, ela se queimava todinha, aí o diabo ia e jogava ela na água. Imagina o corpo dessa criança. É um quadro horrível, deprimente. A possessão demoníaca é algo que a gente tem que ter dó. Eu fico vendo às vezes, pessoas que vão expulsar demônio. Eu não sei o que acontece na Assembleia de Deus, cai um demônio, sai um monte de gente para agarrar esse demônio lá. Quem foi que ensinou isso, irmão? Onde é que vocês aprenderam isso? A autoridade não está com o pastor? Por que você tem que ir lá agarrar com o demônio e ficar agarrado com ele lá? Eu tenho que estar gritando aqui, cala aí, irmão, tira a mão daí, irmão. E fica os irmãos querendo ser mais espiritual que os outros, que é para levar a fama que foi ele que expulsou. É tudo para se amostrar, tudo vaidade. E fica agarrando ali, a gente tem que, irmão, vai lá, irmão, avisa, tira a mão, irmão. E aí o diabo diz, está para o meu jeito mesmo, porque eu estou atrapalhando o culto. Porque o trabalho do diabo é atrapalhar o culto. Se isso parecer um demônio aqui, cair um demônio aqui agora, ele quer fazer confusão aqui. Ele quer fazer confusão aqui. Aí nós vamos entrar na conversa dele. O diabo acaba com o culto, acaba com a mensagem, acaba com o louvor, acaba com tudo. E nós nessa papagaiada, aí garra com o demônio de cá, e garra com o demônio de lá. E ele diz, não vou sair, só sai a hora que eu quiser. Vou sair às 23 horas e 59 minutos. Né? E fica essa presepada. Quem foi que ensinou isso na Assembleia de Deus, irmão? Irmão, quando um demônio cair na igreja, tu fica no teu lugar, fica quieto. Ninguém está mandando você botar a mão. Às vezes você vai botar a mão aí, você não está bem liberto também, o diabo acaba saindo de lá e pega em você. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Camarada querer dar uma de espiritual lá, não sei o que, o diabo diz, espera aí. Eu vou sair daqui, mas vou entrar no C. E o cara passa vergonha aí. O cara passa vergonha aí. Se o diabo manifestar aqui, ele vai perder o tempo dele, porque eu vou continuar pregando até o final. Ele vai ficar amarradinho aí. Quando chegar a hora que eu julgar por bem, que o Espírito Santo julgar, nós vamos lá e expulsa ele. Agora vamos terminar o culto? Vamos, irmão. Vai lá e ora por ele, liberta ele lá. Em nome de Jesus. Pronto. Não tem que fazer algazarra, fazer nada, dar microfone para o diabo falar. Qual é o teu nome? De onde é que você vem? Qual é o teu CPF? Seus exames estão em dia? Você é membro de que igreja? Você vem da onde? Oh, irmão, de onde é que o diabo vem? De onde é que o diabo vem, irmão? Alguém aqui precisa saber de onde é que o diabo vem? Se é legião, se não é, que tipo de satanás que é, qual é o teu nome? Rua, não sei o que, Zé Pilintra, e não sei o que, é tudo cabra sem vergonha. Eu quero lá saber o endereço do diabo, o nome do satanás, o que é que ele faz, qual é a ordem que ele fez, de onde é que vem.
É tudo encardido, tem que sair em nome de Jesus. Jesus nunca deu audiência para o diabo. O diabo queria falar perto de Jesus, ele disse: cala e sai dele. Vai calando, cala a boca. Vai embora. A única hora que Jesus perguntou para o diabo foi uma vez só. Uma vez só. E foi porque os discípulos fizeram uma papagaiada lá, tinha passado a noite inteira e passaram uma vergonha. Que o diabo dizia: eu não vou sair, não vou sair. E os crentes da Assembleia de Deus, tudo agarrado nele lá. Ai, sai diabo, não sei o quê. E o diabo disse: eu não vou sair. Aí Jesus olhou assim e disse: gente, vocês estão me matando de vergonha. Que é isso? Geração incrédula e perversa, até quando eu vou ficar sofrendo vergonha por causa de vocês? Aí Jesus disse: ô demônio, ô diabo, quem é você? Ele disse: eu não sou um só não, eu sou uma legião. Aí Jesus continuou conversando: vai embora, sai. Depois olhou para os discípulos e disse: não adianta, isso aqui não é no grito não, não é com técnica profissional não. Esse tipo de coisa aqui vocês precisam orar e jejuar. Jesus estava ensinando os discípulos ali uma lição, que eles deviam orar e jejuar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não adianta só andar comigo não. Não adianta só andar comigo não. Não adianta andar só comigo não. Andar comigo não significa muita coisa não. Vocês têm que botar a vida de vocês no altar. Esse diabo só sai com oração e com jejum. É essa a lição que Jesus está dando. Jesus usou aquele expediente para dar uma lição para os apóstolos, para os discípulos, dizendo: vocês vão consagrar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por que oração e jejum? Porque entre os discípulos havia muita disputa para saber quem era o melhor, quem era o mais crente, quem era o mais espiritual. E o diabo sabia disso tudo. E o diabo disse: eu vou fazer uma confusão aqui no meio deles. É possível que Jesus estivesse orando, buscando ao Pai, separado, consagrando. Daqui a pouco o Espírito Santo deve ter falado no coração: desce lá embaixo, que senão, se você não descer lá embaixo, quando você chegar lá embaixo, é capaz de encontrar um monte de gente possuída lá. Desce para eles não acabar de morrer de vergonha. Mas quando você ora, você tem comunhão com Deus. Irmão, a melhor parte da oração é para estreitamento de comunhão com Deus. Oração não é para você receber poder, não. Oração é para você estreitar a sua amizade com Deus. E o jejum? O jejum é para você limpar o vaso. Aleluia! Essa carne aqui você só mata ela com oração e jejum. Só oração e jejum. Você só domina ela com oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Quer vencer a carne? É oração e jejum. Oração e jejum. Na oração você estreita a sua comunhão com Deus. E quanto mais você fica perto de Deus, mais miserável você sente, mais dependente você fica. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifica o nome de Jesus. A oração, diga assim, a oração te leva para o jejum. Porque quando você olha, você sente a sua miserabilidade, você diz: gente, está ruim para mim. Meu corpo, meu coração, minha alma está cheio de pensamento ruim. Está cheio de carnalidade, cheio de malícia, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de incredulidade. O que eu tenho que fazer? A casa está suja. Vamos limpar a casa. Sabe qual é a vassourinha de Deus? É o jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Você está muito na carne, meu irmão, vai jejuar. Vai jejuar.
vai jejuar, vai jejuar. Jejuar é para massacrar o teu ego. É no jejum que o teu ego é massacrado. O teu eu é crucificado. É no jejum. Lá cachorabacalamanachandarabassuriandaraia. Os discípulos estavam acostumados andando com Jesus dia e noite, pensou só a presença de Jesus aqui resolve. Vamos usar essa senha aí. Falou Jesus, a coisa resolve. Mas aquele dia eles passaram um apuro, porque o diabo sabia o que estava com ele. Eu conheço a história real. Meu pai conta a história disso, de um obreiro, de um pastor. E ele não estava muito com a vida no altar. E ele foi chamado na casa dele para expulsar um demônio. Ele foi lá. Foi com peito e a coragem, achando que ele era o tal. Chegou lá, o diabo olhou bem para a cara e disse, é você que vai me expulsar? É você que veio aqui? Ontem à tarde você comeu uma leitoa inteira e vem aqui fazer moral comigo? Aquela palavra entrou no coração daquele homem. Ele se desviou e morreu desviado. Você que veio me expulsar? Você comeu uma leitoa ontem à tarde, rapaz? Ele saiu dali desmoralizado. Foi embora e acabou. Morreu desviado. Nunca mais teve força. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Irmão, se a tua vida de jejum está em desordem, bota a tua carteira no lugar. Como é que está a tua carteira de disciplina da oração, no jejum? Hoje você já almoçou, já jantou. Se não jantou, vai jantar. Amanhã cedo você vai tomar um café. Se você cuida do seu corpo, cuida da sua alma. Cuida da sua alma. Cuida da sua alma. Carteira de obreiro não segura nada não. Isso aí é importante se tiver com jejum e oração. Se tiver azeitada a carteira, aí vale. Mas se não, carteirada não resolve com o diabo não. Os discípulos deram carteirada a noite inteira. Não resolveram nada. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora imagina uma mulher que era morada de demônios. Mas, de repente, ela foi liberta. E sabe qual era o testemunho dessa mulher? Aonde ela chegava junto com Jesus. Jesus diz, vamos fazer o culto. Vamos dar oportunidade. Quem tem um testemunho para dar? Culto da Assembleia de Deus. Quem tem um testemunho para dar aí nesse dia de hoje? Ele diz, eu vou dar o meu devocional. Eu quero dar o devocional. Ele diz, eu antes era morada de demônios. Minha vida era uma vida miserável, desgraçada. Eu vivia doente, oprimida, atribulada. Eu era o terror da minha cidade. Eu fiz muito mal à minha família. Mas um dia Jesus passou lá em Magdala e me libertou. E eu sinto uma alegria, uma paz, uma serenidade, uma confiança. Agora eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Sou batizada com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. E neste dia de hoje você também pode ser liberto. Nesse dia de hoje esse Jesus que passou na Magdala está aqui também e pode te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária, evangelista, pregadora. E Jesus chamou ela e disse, a partir de hoje você vai me acompanhar no ministério. Faz parte do ministério. Aleluia. Antes era uma serva do diabo, agora era uma das escolhidas para trabalhar para Jesus. Oh, você pode glorificar a Deus, coisa importante. Todo
todos os dias aquela mulher amanhecia e dizia: muito obrigado, Jesus. Olha o que eu era e olha quem eu sou agora. Aleluia, aleluia. Irmão, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim: a quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas quem é perdoado bastante, ama mais. Está lá. Aquela passagem, aquela mulher que foi ungir os pés de Jesus, foi exatamente isso. O Judas achou ruim. Para que fazer esse desperdício? Ele diz: rapaz, você não está entendendo nada. Você entendeu? Você não está entendendo nada. Essa mulher está fazendo isso aqui porque ela foi muito perdoada. Quem recebe muito perdão, ama muito. Quem recebe pouco perdão, ama pouco. Por que tem crente que é mais espiritual na igreja do que outro? Ele sabe o que ele era. De onde é que ele veio? É por isso que ele não fica calado dentro da igreja. Ele glorifica Jesus, ele louva o Senhor, ele fala em língua estranha, ele incomoda. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele se lembra o que ele era e o que ele é hoje. Ora calamanachuri anda lamanachandaraia. Gente que tinha câncer, doença incurável, e hoje está liberto. Todo dia ele celebra a vida. Você sabe lá o que é ser possuído de um câncer e o médico dizer: você tem de 6 meses a 1 ano para viver. Você está marcado para morrer. Aí passa 6 meses, vai 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Cada dia que ele amanhece, ele diz: estou no lucro. O médico decretou minha morte, eu tinha que morrer em 1 ano. Já passou 5, e eu estou aqui de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gente que vivia na cachaça, que não conseguia viver sem beber 1 litro de cachaça por dia, mas hoje está com o seu corpo liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Seu corpo está limpo, ele sente saúde. A cada dia que ele levanta, ele diz: Senhor, muito obrigado. Eu era para estar debaixo da terra, eu era um desgraçado, um miserável, mas o Senhor me libertou. Eu agora sou obreiro da casa do Senhor. Eu fui pregar há mais ou menos 2 meses atrás em Angra dos Reis, e depois da mensagem veio uma senhora me procurar. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, escurinha, bem negrinha mesmo, e ela me deu um abraço e disse: pastor, posso lhe abraçar? Eu disse: pode, minha irmã, por favor. Aí me abraçou e disse: pastor, deixa eu contar a minha história. Eu saí corrida do Rio de Janeiro, eu era traficante de droga, e falou o nome do morro. Saí marcada para morrer, vim morar nessa cidade há 5 anos atrás. E aí ela encheu a boca assim e disse: agora eu sou uma diaconisa da casa do Senhor. Não, mas ela falou assim, ela falou com tanto gosto assim: agora eu sou uma diaconisa na casa do Senhor. Quando ela falou isso, eu falei: gente, ela é mais do que eu. Porque ela falou com tanto gosto de diaconisa, que eu não tinha falado ainda: eu sou um pastor da casa do Senhor. Eu falei: gente, ela é mais que eu. Eu saí dali com a impressão de: no reino de Deus parece que ela é maior que eu. Porque ela deu um valor, mas ela sabe de onde é que veio. Ela sabe quem era ela. Ela sabe que já era para estar morta uma hora dessa. Mas agora ela estava liberta e era uma diaconisa da casa do Senhor. Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Maria Madalena era essa mulher liberta. Era um testemunho ambulante. Alguém chegava assim e perguntava a Jesus: o senhor pode fazer milagre mesmo? O senhor cura mesmo? Ele dizia assim: vai lá e procura Maria Madalena. Fala com ela aí. Ô Maria, conta a história para ele aí.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Alguém chegava assim, mas será que Jesus cura esse tipo de doença? Ele diz, espera aí. Maria já chegava, já entrava na frente e dizia, vou contar a minha história. Não fala nada, deixa eu contar a minha história. Aí, depois de terminar de contar a história, diz, o que Jesus fez por mim, vai fazer por você também. É assim ou não é? Um crente quando é liberto, que tem testemunho para contar, é assim ou não é, irmão? Quem tem testemunho para contar aí? Levante a mão e glorifique a Deus. É assim, irmão. Crente, quando ele tem testemunho, ele conta em todo lugar. Dá uma oportunidade, ele é o primeiro a levantar, tem que contar. Ah, mas ele já contou esse testemunho. Ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas eu já sei esse testemunho de qual é salteado. Ele é velho para você, mas para aquela pessoa ali é novo todo dia. Ela sabe quem é e sabe quem é. Que mulher abençoada, Maria de Magdala, Maria Madalena. A semana que vem, eu quero dar continuidade nesse estudo. Eu quero falar sobre algumas qualidades extraordinárias, coisas que Deus concedeu somente a Maria Madalena e ninguém mais. Ninguém mais. 10 coisas que aconteceu a Maria Madalena, pelo menos 10. Que não aconteceu com nenhum dos outros discípulos. Foi privilégio que Deus deu a ela. Mas isto, a semana que vem. Vamos ficar em pé.